Olá, nós hoje vamos falar dos artigos. Os artigos são palavras que nós usamos para indicar se um substantivo é específico ou geral. Quando me refiro ao substantivo, me refiro ao sujeito que nós encontramos na frase. Pode ser nome de um animal, nome de uma pessoa, nome de uma coisa, de forma geral. Então, os artigos eles funcionam para indicar se esse mesmo substantivo, pode ser qualquer sujeito, é específico ou geral. Os principais tipos de artigos que nós temos são quer dizer, a ou a, an e the ou the. Artigo A. O artigo A é traduzido como uma ou um. E este artigo é geralmente usado quando nós nos referimos a algo de forma geral. Por exemplo, eu quero uma caneta. Uma caneta, quando me refiro a uma caneta, estou a falar de algo no sentido geral. Uma caneta, neste caso. O artigo a ou a ele é usado antes de substantivos que começam com consoante. Vejamos alguns exemplos. A book, que significa um livro. Percebe-se que o substantivo depois do a é o book, que começa com uma consoante. Então sempre segue-se essa regra. O a é usado quando temos substantivos que encontram-se à direita em relação ao a e que começam com consoante. Neste caso temos como consoante a letra B. Outro exemplo que temos é a pen ou a pen. Outro exemplo que temos a desk, uma carteira neste caso. Outro exemplo que temos a movie ou a movie, um filme, que neste caso é traduzido como um filme. A primeira frase, como eu não havia mencionado a tradução é um livro. A segunda, uma caneta. Então aqui, em todos esses casos, está-se a falar de algo de forma geral. Então, quando queremos falar de algo de forma geral, nós usamos esse artigo a. Agora temos o artigo an. O artigo an é igual ao artigo a. A única diferença está na sua aplicação. Em termos de significado é o mesmo. Significa um ou uma. Ele é usado antes de substantivos que começam com vogal ou que tenham som de vogal. Vejamos alguns exemplos. An orange, uma laranja. Percebe-se que depois do an temos um substantivo, neste caso orange, que começa com vogal. Então, quando temos substantivos que começam com vogal, neste caso substantivos que encontram-se à direita em relação ao an, nós colocamos o n em vez do a. Estaria errado colocar a, apesar de ter o mesmo significado. Então aqui é an orange, que significa uma laranja. Temos an yogurt, que é usado para, que novamente está a seguir o mesmo padrão. Aqui estamos a falar do artigo en. Aqui está a ser usado de forma geral. Temos o en e de seguida temos uma palavra, neste caso um substantivo que começa em consoante, quer dizer, em vogal. O y no inglês, ele tem um som de vogal, então por isso que neste caso ele se aplica como vogal. E outro exemplo que temos, an apple. Percebemos que depois do n temos um substantivo que começa com a, que é uma vogal, que é traduzido uma maçã. E neste caso está-se a falar de maçã de forma geral. Temos outro exemplo que é an animal.
um animal. The ou the é traduzido como os, as, o ou a. Ele é usado antes de substantivos no singular ou plural. Ele é usado de forma específica para falar do substantivo de forma específica ou também para falar de algo que foi anteriormente mencionado. Temos, por exemplo, the car, the bike, the apple, the desk, the laptop. Ok? No primeiro exemplo, a tradução: o carro, a bicicleta, a maçã, a carteira e de seguida o laptop. Quando usar os artigos the, a e an. Quando nos referimos a ou n, nós usamos, por exemplo, o a ou n quando nós queremos introduzir uma certa coisa numa certa conversa. Por exemplo, I saw a girl. Então, quando nós queremos introduzir uma conversa, nós usamos esse artigo para nos referir a um certo substantivo de primeira. E também usamos os artigos a ou n quando queremos falar de algo de forma geral. Por exemplo, a book, que é um livro de forma geral, e temos an orange, que significa uma laranja de forma geral. No que se refere ao the, nós usamos quando queremos falar de algo específico ou único. Por exemplo, the President of Mozambique. Aqui está a falar de algo específico, algo único neste caso. O presidente de Moçambique. Nós não temos dois presidentes de Moçambique. Então, ao usar esse artigo, eu estou a ser aqui específico. Estou a me referir ao presidente dos Estados Unidos. Eu quis dizer, presidente de Moçambique. The President of Mozambique. Ok? Outro exemplo que temos, red car are good. Quando uso esse tipo de estrutura, red car are good, sem usar o artigo the, eu estou a me referir a algo genérico. Neste caso, red car, que é carro vermelho. Estou a me referir aos carros vermelhos de forma geral. Agora, quando digo the red car are good, já estou a me referir aos carros, a certos carros específicos, neste caso. Carros que eu identifiquei, neste caso. A primeira frase é traduzida como carros vermelhos são bons. E a segunda, os carros vermelhos são bons. Na primeira, está-se a falar de algo geral e na segunda está-se a falar de algo específico. Nós usamos também o the para falar de algo que nós mencionamos anteriormente. Por exemplo, I saw a girl. The girl was short. O que acontece? Nós mencionamos o substantivo girl. Então, para voltar a nos referir a esse substantivo, nós usamos o the. Por isso que dizemos the girl was short e não simplesmente girl was short. Então, nós usamos esse artigo para nos referir a algo que nós anteriormente mencionamos. Pronúncias. O A é pronunciado como A ou como A. O N é pronunciado como N. Atenção, o A ele é pronunciado como A geralmente quando está-se a conversar, de forma quando se está numa velocidade normal de conversa. Agora, quando está-se a ler, nós pronunciamos como A. E quando estamos a conversar de forma fluida, pronunciamos como A. O N, ele não tem variação, é pronunciado da mesma forma. O the ou the, ele é pronunciado como the quando o substantivo que o segue começa em consoante. E the quando o substantivo que o segue começa em vogal. Por exemplo, the car, percebemos que o substantivo que nós temos depois do the
começa com o C, que é uma consoante, sendo assim nós pronunciamos como the. E outro exemplo que temos, the bike. E outro exemplo que temos é the apple. Percebemos neste caso que estamos a nos referir a... percebemos neste caso que depois do the temos um substantivo que começa em vogal. Sendo assim, nós pronunciamos esse artigo como the. Por isso que nós pronunciamos the apple. Outro exemplo que temos, the orange. É tudo por hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva.